Dobson, há 5 minutos atrás a gente estava conversando ali na outra sala com o Fernando e Uma honra conhecer ter o Fernando. colocado vocês dois na mesma página. Que bacana. Conectar você também com a Demar, que também eu acho que vai ser assim de grande valia, de grande importância. E assim, eu sou encantado pelo seu trabalho. Gratidão, cara. Ouvia muito o nome do Dobson para cá, para lá, nas instituições. Indiquei você para clientes sem antes de conhecer você. Verdade. Né? Clientes nossos lá da Única. Vocês estão entendendo que ele está me cobrando o almoço aqui de forma subliminar, tá certo. E aí, Dobson, eu há sei lá quantos anos atrás tinha o programa Alma do Negócio. Nossa. Eu já ouvia o seu programa. Emendando esse sumiço do Dobson, né? Foi a pergunta que o Fernando fez, né? Dobson, por que você está escondido? Que boa pergunta. Eu vou voltar um passinho atrás por conta do programa Alma do Negócio, que é a continuação da sua pergunta, Davison. Sim. O que te levou à questão de olhar o espiritual nos negócios? Incômodo. Então, eu ficava muito incomodado, como você muito bem disse, né? Eu, por muita sorte, praticamente todo final de semana, eu estou com uma turma no Brasil, fora do Brasil, compartilhando essas ideias de liderança, estratégia e espiritualidade. E me incomodava demais eu estar numa sala de 60 pessoas, falando das coisas mais lindas do mundo dos negócios. E quando a gente colocava o pé para fora da faculdade, a gente via totalmente ao contrário. Empresas quebrando, famílias, pais de famílias, mães, tentando tirar a subsistência de um milagre. Aquilo me incomodava demais. Falei, cara, como que 60 pessoas é muito pequeno para a gente impactar o mundo todo, na velocidade que precisa. Sim. Aí surgiu uma oportunidade, né? Uma comunidade onde ajudei a criar um movimento de espiritualidade nos negócios, né? Na época, Comunidade Luz da Vida. Então, quando isso aconteceu e surgiu a oportunidade da rádio lá dentro, eu truquei na hora. Falei assim, eu quero um programa onde a gente vai dar dicas de gestão e espiritualidade. E aí, então, surgiu o programa A Alma do Negócio, né? Um programa que acontecia de segunda a sexta, das 13 às 14 horas. Então, todo mundo muita gente nos dava carona, né? Para o trabalho ou para pegando os filhos e tudo mais. E foi um grande sucesso que ressoa até hoje. E por que eu sumiço? Acho que foi minha pergunta, minha resposta ali para o Fernando Bacelar, que fez essa pergunta, né, cara? Você é um cara que... Eu fui um dos caras que... pioneiro no estudo de espiritualidade nos negócios aqui no Brasil. Um cara que consegue conectar isso com a espiritualidade de uma forma bem sutil, porque a gente sabe, tem muitas empresas que não aceitam isso, né? E por que esse sumiço? Acho que pode ser um grande ponto fraco meu, cara. Um grande ponto fraco. Eu aprendi com os All Blacks que falam assim, olha, deixe que os outros comentem sobre suas virtudes. Eu acho que eu ainda não tenho óleo de peroba o suficiente, Emerson, para colocar aí nas redes sociais, para assim, olha, eu sou o cara, eu faço isso. Cara, eu acho que eu fico muito pensando no próprio Jesus Cristo, sabe? Na época não tinha redes sociais, não tinha nada, o cara ia gastando sola do sapato mesmo, espalhando a semente do bem, e de alguma forma ela funcionou porque eu estou aqui agora, né? Mas é claro, o Fernando Bacelar, que muito me honra ter conhecido, disse isso, cara. Acho que aquilo que nós acreditamos é uma carência no mundo, né? Você que está nos acompanhando, vocês que estão aqui sabem disso. Hoje o Brasil é o país com pessoas mais ansiosas, crise de ansiedades do mundo, com o 6º maior em crise de depressão do mundo. Se 60% da população está ansiosa e depressiva, significa dizer que 60% das organizações estão doentes. Sim. Estão doentes. Então, antes da cobrança, tem que vir o cuidado. E a pandemia nos deu isso de presente. Gente, a palavra cuidado do time não entrava no nosso radar enquanto líder antes da pandemia.
É meta, é resultado, é cobrança, vamos para cima, faca na caveira. Mas a gente olha para as pessoas que estão doentes e onde a gente convive mais tempo é dentro das organizações. Então esse olhar foi muito forte e não é à toa que a Única é o que é hoje. Porque o Emerson, né, que contador, mas amarelo, né, inovador, né, junto com o Davison aí que juntando forças, não é à toa porque vocês estão à frente do tempo. Vocês já perceberam isso antes. Então, a Única vem perpassando crise após crise brasileiras, humanitárias, mundiais, está aí crescendo e prosperando. Por quê? Porque tem esse cuidado especial para com suas equipes. E se a gente tem um cuidado especial com as nossas equipes, a consequência natural disso é que eles cuidam dos nossos clientes, né? Então, é isso, meu amigo. Então, a ideia da espiritualidade, a ideia do alma do negócio, a ideia de estar mais recluso é porque eu acredito que de alguma forma eu estarei onde o Papai do Céu me conduzir para me direcionar, falar, vai lá e ajuda, eu estou junto. Mas talvez seja para disfarçar que esse é um pecado mortal meu, né? Realmente eu não divulgo muito, não divulgo nada, né? Eu sou um zero à esquerda nas redes sociais, então você vai me procurar, vai encontrar muito, muito, muito pouco. Mas te digo, durante a semana, a cada dia em uma ou duas instituições diferentes, todo final de semana, com pessoas do Brasil e do mundo afora. Então, de alguma forma, eu estou espalhando a sementinha. Pode ser que esteja nas migalhas ainda, né? Uhum. Quem sabe a gente tenha voos mais altos aí, voando com as gaivotas brancas. Você está dentro, assim, o Dobson, de muitas empresas, né? O Emerson, eu lembro, talvez o Emerson vocês vão recordar, a gente já falou isso uma vez. Para mim, hoje, o mercado ele tem que mudar. As empresas têm que se adaptar às pessoas. Hoje, a contratação, a gente acabou de falar isso, é difícil, né? Porque é o que você falou, pessoas hoje com crise de ansiedade, depressivas, certo? Então, assim, eu acho que eu sou do modelo ainda antigo, o Emerson também já tem alguns anos também já vividos. A gente tem um modelo, né, que foi criado, que foi intrínseco dentro da gente essa situação. Às vezes é impositivo, às vezes é um tom de voz mais alto, perfeito, não é verdade? Que acaba gerando situações com os colaboradores, né? Como hoje você está em várias empresas, eu queria entender assim, um pouquinho disso, e que os demais também que hoje tá acompanhando, as empresas estão mudando, estão se moldando para trazer essas pessoas, né? Porque assim, até é pejorativo, né? Que o pessoal fala, a geração Nutella, geração que hoje tem essas situações. Mas o que eu vejo é que hoje no mercado é cada vez maior essa situação. E aí várias coisas que implicam, né? É o que você falou. Passamos por pandemia, passamos por situações hoje familiares que é difícil você encontrar hoje uma pessoa que tem uma família totalmente estruturada. Perfeito. Não é verdade? Que isso reflete dentro do mercado de trabalho, se reflete dentro das empresas. Queria que você comentasse um pouquinho Perfeito. Se isso é só Goiânia ou não, tá no Brasil todo, você que tá aí hoje. Goiânia, por historicamente ser jovem ainda, né? Uhum. Ela ainda tem essas raízes um pouco mais profundas. Mas você tem razão, Davison. A coisa não está mudando, mas ela mudou de tal forma. Vocês vivem isso, as organizações vivem isso. Numa entrevista de emprego, quem entrevista é o potencial colaborador. Sim. Ele que está nos entrevistando para ver se aquilo que a gente oferece serve para ele. Verdade. Então mudou totalmente essa percepção, né, cara? Aqui eu terei a oportunidade de colocar todo o meu potencial em prática. Aqui, qual é o propósito dessa organização e o quanto o propósito dessa organização está conectado com o meu propósito? Quais são os valores institucionais para que eu entenda se existe liga, match entre os meus valores e os valores institucionais? Se assim for, cara, eu estou disposto a trabalhar aqui com vocês. Eu estou disposto a ceder parte do meu tempo, da minha inteligência, para que a gente possa construir algo bacana juntos. Esse é um ponto. Outro ponto é o tamanho da complexidade que vivemos hoje. Por quê? Pela primeira vez na história, Davison, Emerson e todos que estão nos acompanhando aqui, pela primeira vez na história,
Nós temos debaixo do mesmo teto 4 gerações distintas. Pela primeira vez na história dos baby boomers, 60, 70, onde eu me incluo, X, 70, 80, Y, milênios e por aí vai. Então, a complexidade de se liderar gerações antigas, perfis antigos, ela se torna extremamente complexa. Só tem um jeito, Davison, Emerson, e você que está nos acompanhando, só tem um jeito. Eu preciso conhecer o meu colaborador. Tem uma onda muito forte no mundo dos negócios, né? Que é o CX, né? O Customer Experience, a experiência do nosso cliente. Por que não implantar o EX, Employee Experience? Porque nunca a satisfação dos nossos clientes será maior do que a satisfação dos nossos colaboradores. O que nossos colaboradores têm experimentado da nossa liderança e têm passado isso adiante. Se ele tem vivido mais dentro das organizações momentos trágicos, essa nova geração não aceita muito desaforo, não. Ele nos larga sem nenhum pudor. De novo, definição de espiritualidade. Se não está fazendo sentido o que eu faço aqui, fui. Até qualquer outra oportunidade, se é que teremos uma segunda chance. E ao mesmo tempo, a gente soma essa definição com a definição de felicidade no ambiente de trabalho. Que é quando encontramos alegria e significado naquilo que fazemos. Então, o trabalho com amor, que você não vai trabalhar mais, né? Quantas empresas que nós temos, que alguns colaboradores, que os colaboradores é proibido até sorrir. Sim. Manifestar suas emoções, como você muito bem disse. Então, assim, as empresas que estão prosperando entenderam essa sua pergunta. E tem feito de tudo para gerar experiências incríveis nos colaboradores. Mas aqui eu quero chamar a atenção, uma atenção histórica. Liderança é o meio para determinado fim, não é o fim em si mesmo. Quem define o fim é a estratégia. Liderança é quem vai conduzir as equipes para que aquilo de fato aconteça. Historicamente, teve um professor da Universidade de Harvard chamado Elton Mayo, que foi convidado por uma mega organização porque as pessoas estavam desmotivadas para entender o que estava acontecendo ali dentro. Olha o que a história nos ensinou. Então, esse cara vinculou, olha que estúdio bonito que a gente está aqui, né? Uhum. Esse cara e a equipe dele vinculou o nível de luminosidade com produtividade. Então, reuniu um grupo experimental de mulheres que construíam partes de um telefone e disse o seguinte: olha, nós vamos fazer aqui um experimento com vocês e nós vamos vincular a qualidade da luz, da iluminação com a produtividade. Vocês topam? Topamos. E aí, determinado nível de intensidade, produtividade X. Agora nós vamos aumentar um pouquinho a luminosidade, tudo bem, produtividade subir. Então, eles iam mexendo na luminosidade, a produtividade é lá em cima. Então, eles vincularam, a conclusão preliminar era que o ambiente do negócio influencia na nossa produtividade, o ambiente pelo qual estamos agora. Que ambiente gostoso esse aqui, parabéns. Só que aí não tem aquele do Nobis fora, né, do contra. Eu falei, mas será que vai perceber se tem 1 ou 2 números a mais? E resolveu fazer um último teste. Falou assim, olha, a gente vai aumentar mais uma vez, vamos ver o que acontece. E não aumentaram. E a produtividade foi lá em cima. Reuniu com as meninas e perguntou, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? E foi a primeira vez na história do mundo dos negócios que nós percebemos que quanto as pessoas se sentem acolhidas, partes pertencentes do negócio, quanto aquilo gera sentido, trazendo para a nossa realidade e emoção, alegria e significado, as pessoas se entregam por inteiro. Elas se sentem partes pertencentes, né? Então, quando ainda encontramos pessoas que consideram, assim como era no século XIX, pessoas como mal necessário, mais mal do que necessário, a coisa não vai fluir e mesmo que flua, não é sustentável. Eu costumo dizer que ainda tem alguns chefes, né, que a gente não pode chamar isso de líder,
que tem aplicados, viu, Davison, sessões intensas de She-Coach aí na turma, né? She-Coach. Isso não vai dar certo.